A palavra compósito significa formado por duas ou mais partes distintas. Levando em conta essa definição, qualquer material formado por dois ou mais componentes que possuam características físico-químicas diferentes e que não sejam miscíveis pode ser tratado como compósito. Tal junção de elementos oferece ao material em questão características não observadas em nenhum dos membros isoladamente. Em sua maioria, os materiais compósitos são fabricados a partir de dois elementos, um composto base, chamado matriz ou fase contínua, e por uma fase dispersa, denominada reforço ou carga, que é espalhada na fase contínua. Exemplos disso são os compósitos de origem natural, como a madeira, que é composta por uma matriz de lignina e reforçada com fibra de celulose, e os ossos, que têm uma matriz mineral formada essencialmente por cálcio, com um reforço de proteínas de colágeno. No entanto, pretende-se tratar apenas dos compósitos fabricados pelo homem, e não dos de origem natural. Em meados de 4000 a.C., os egípcios já utilizavam a composição de materiais para a fabricação de navegações, cordas e velas a partir do papiro. No período Neolítico, em 1200 a.C., já se fazia uso do tijolo, fabricado a partir de lama e como para ser utilizado em construções primitivas. Além das embarcações, os egípcios também utilizaram compósitos na fabricação de sarcófagos, com madeira aglomerada, em 1500 a.C. Mais tarde, em 1200 d.C., os mongóis inventaram o primeiro arco construído em material compósito. Eles utilizaram uma combinação de madeira, ossos e adesivo de origem animal. Os arcos eram prensados e enrolados com casca de bétula. Os arcos mongóis eram extremamente poderosos e precisos, e forneceram a Gengis Khan poderio militar inigualável através da tecnologia dos compósitos. Essas eram as armas mais poderosas do mundo até a invenção da pólvora. No século XX, devido às grandes guerras mundiais, os materiais compostos tiveram grande destaque na melhoria de artigos bélicos e militares. Posteriormente, com o decorrer das décadas, esses compostos passaram a ter outras finalidades, destacando-se na construção civil, na aeronáutica e nos artigos esportivos. E atualmente, a procura por resistência e leveza tem feito dos compósitos os materiais mais importantes para o avanço tecnológico. Os compósitos podem ser classificados em relação às matrizes e aos reforços. As matrizes são os compostos de base, a fase contínua na qual o reforço será espalhado. Já os reforços são a fase dispersa, que servirá para reforçar e fornecer características físicas e químicas não observadas na matriz, e que melhorem o material como um todo. Em relação à matriz, o composto pode ser metálico, cerâmico ou polimérico. Já quanto aos reforços, podem ser particulados, fibrosos ou estruturais. Para matrizes metálicas, é comum o emprego de ligas leves, como é o caso das ligas de alumínio, magnésio e titânio, e geralmente são reforçadas com partículas, fibras ou filamentos cerâmicos. As matrizes cerâmicas fornecem um material elevada dureza, porém uma baixa resistência à tração. Portanto, os reforços mais comuns adicionados à cerâmica antes da sinterização são as fibras de vidro, carbono e carboneto de silício. No caso da matriz polimérica, devido à versatilidade de fabricação dos polímeros, o emprego desses materiais como meio contínuo na fabricação de compósitos cresceu significativamente. As matrizes poliméricas podem ainda ser divididas em três grandes grupos: elastômeros, termofixos e termoplásticos. As matrizes elastoméricas são constituídas essencialmente de borracha natural e sintética, e quando associadas a negro de fumo, enxofre e aço, podem vir a dar origem aos pneus. Dentre as matrizes empregadas na fabricação de compósitos, as termofixas são as que mais se destacam. Consistem basicamente na mistura de uma resina com componente endurecedor, que quando em contato reagem e endurecem. Os materiais termorrígidos mais usados são o epóxi, o poliéster e o fenol formaldeído. Facilmente moldáveis quando submetidas ao aquecimento, as matrizes termoplásticas mais comuns são as de poliamida, polipropileno, polietileno, poliestireno e cloreto de polivinila, e geralmente são reforçadas com fibras. Reforços fibrosos. As fibras apresentam de modo geral altas resistências e baixas densidades. Elas existem em três grandes grupos de fibras, que podem ser divididos de acordo com o esquema a seguir: vidro, carbono, poliaramida. Fibras de vidro.
Vantagens: baixo custo, alta resistência à tração. Desvantagens: baixo módulo de elasticidade e baixa resistência à fadiga. Fibras de carbono. Vantagens: baixa massa específica, alto módulo de elasticidade, de 200 a 700 GPa. Desvantagem: alto custo. Fibras de poliaramida, Kevlar. Vantagens: baixa massa específica, alta ductibilidade, alta resistência mecânica. Desvantagem: baixa resistência à compressão. Compósitos particulares. Os compósitos particulares resultam da imersão de partículas de um ou mais materiais em uma matriz. Um forte exemplo disto é o concreto, formado por partículas de areia e rochas em uma matriz de cimento. Compósitos estruturais. Consistem na laminação de diferentes camadas de materiais distintos. A estrutura sanduíche é uma das mais empregadas atualmente, na qual um núcleo mais denso é coberto com chapas. Os compósitos podem ter diferentes tipos de combinações de materiais. Portanto, suas propriedades mecânicas podem vir a variar de acordo com a disposição, tamanho, formato e quantidade dos reforços, como mostram as figuras. Materiais compósitos são desenvolvidos para se obter determinada combinação de propriedades mecânicas, químicas e térmicas. Logo, são realizados diversos ensaios nesses segmentos conforme a necessidade. Para a caracterização mecânica, os principais ensaios são os de tração, compressão, flexão e cisalhamento. Além destes, ensaios para determinar dureza e ponto de fusão podem ser realizados para estudos mais aprofundados para diversas aplicações. Os compósitos possuem vários métodos de fabricação, entre os quais estão a centrifugação. Esse processo molda formas cilíndricas e ocas. Consiste em um molde giratório, onde o roving é cortado e depositado diretamente sobre as paredes internas do molde, juntamente com a resina e as cargas em camadas sucessivas, que variam de acordo com o... Outro processo muito utilizado é o spray-up, também conhecido como laminação pistola. Esse processo é utilizado na produção de peças de média e grandes dimensões, desde perfil simples até os mais complexos. O processo consiste na aplicação simultânea de roving picado e da resina em spray, diretamente na superfície do molde. É necessária a roletagem para acomodar esse compósito ao perfil do molde, bem como para retirar as bolhas de ar. A resina poliéster para laminação é pré-acelerada, de baixa viscosidade, tixotrópica e admite até 50% de carga mineral. Como nesse processo de laminação existe a presença de carga mineral, é necessário preparar o composto antecipadamente, colocando a resina num recipiente e adicionando aos poucos a mesma quantidade de carga mineral em massa. É importante garantir a perfeita homogeneização da mistura. O roving que melhor se adapta para esta aplicação é o Tex 2400, por proporcionar boa molhabilidade das fibras. Para uma boa aplicação, devemos garantir que a laminadora spray-up esteja com o bico adequado para projetar o composto. Em seguida, a pressão e a catálise devem ser ajustadas. A relação composto-fibra deverá ser de aproximadamente 83:17. Iniciar a aplicação pulverizando uma fina camada do composto sem reforço de fibra de vidro para garantir boa molhabilidade. Imediatamente, iniciar a laminação, garantindo o ângulo de 90 graus em relação à peça e distância de aproximadamente 40 a 50 centímetros. Após a aplicação, as bolhas de ar devem ser retiradas através da roletagem. Na indústria
industrial e espacial, os compostos são usados principalmente nas peças estruturais, flaps e aerofólios, hélices e freios aerodinâmicos, fuselagem de aviões, cabines de helicópteros e pás de rotor, peças estruturais secundárias, como pisos, portas, cadeiras, condicionadores de ar, tanques, entre outros, e peças para motores de avião. Também são utilizados em várias aplicações civis e militares, como painéis de proteção balística, capacetes, bocal de foguetes e macas de resgate. Na indústria automobilística, os compostos são usados em assentos e painéis de instrumento, além de carroceria, partes inferiores, módulos traseiros e dianteiros, compartimento do motor e componentes mecânicos, como eixos e suspensões e sistema de exaustão e combustível, e componentes elétricos e eletrônicos. Na construção civil, podem ser aplicados tanto exteriormente, em formas de concreto e reservatórios de água, quanto interiormente, em peças sanitárias e itens funcionais, tais como caixa de correio, caixa de medidores, etc., em perfis de janela, argamassa e pré-fabricados. Na indústria náutica, são amplamente utilizados na construção de casco de barcos, longarinas e decks. A indústria de transportes é a que mais utiliza materiais compostos, e suas aplicações nesse segmento são em painéis para pisos, cabines de caminhões, moldes para corpo exterior, carroceria de ônibus, containers e freios. A durabilidade dos materiais compostos oferece a solução ideal para as atividades recreativas. Algumas das aplicações são em esquis de água e neve, caiaques e canoas, snowboards, tacos de golfe, carrinhos de golfe, varas de pesca e piscinas. Além disso, tem contribuído amplamente no avanço das energias renováveis, como é o caso da energia eólica, onde são usados principalmente na fabricação de lâminas e postes eólicos. Por fim, podemos concluir que os materiais compostos são muito importantes para o avanço tecnológico, levando em conta sua ampla aplicabilidade. Além disso, vem ganhando cada vez mais espaço na indústria nanotecnológica e nos demais setores industriais.